começando mais um Bora Didi, senhoras e senhores. Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e como sempre, convidados maravilhosos nesse programa para compensar este host meia boca que está aqui sempre, né, atrapalhando a performance desse programa maravilhoso. Senhoras e senhores, recebam eles, Jovem Nerd Marcelo Bassoli! Olha lá, olha que alegria, que honra recebê-los aqui, senhoritos. Aê, muito bem, Didi. Didi, Olha presta lá. atenção. Diga-me. Eu estou devendo, tenho que falar aqui, eu estou devendo. Didi me fez uma pergunta sobre pintura de miniatura no Telegram e eu esqueci de responder e eu vou responder aqui no programa. Olha aí, a resposta é não. A resposta não, acabou. Com certeza, pintar miniatura é mais fácil do que agendar essa gravação aqui, com certeza. Bem, hoje nós vamos falar sobre pintura de miniaturas. Sim, aquelas miniaturas que vêm nos seus board games, ou as miniaturas que você usa nos seus jogos de RPG. A gente vai falar um pouquinho sobre esse hobby delicioso, terapêutico, abre e fecha aspas, que é pintar estas miniaturas maravilhosas. E aqui temos 3 pessoas em 3 estágios diferentes de pintura, e de pintores, né, artistas de níveis diferentes. Temos aqui o Bassoli, que é uma coisa, porra, inacreditável que ele faz. Não, os caras vão achar que é verdade, velho. Pô, mas é, cara, na moral, e o pior é que não tem como mentir, é só botar a capa desse podcast é uma miniatura tua, ponto. Vai ter uma miniatura toda pra galera ver, não tem como mentir, tá ali. E aqui a gente vai bater um papo sobre como começar nesse hobby, dicas pra você que já tá intermediário, até um pouquinho mais à frente, mas a ideia é um approach, é como chegar, até porque o Jovem Nerd, ele tá fazendo aqui o papel de intermediário, mas ele é um cara até mais avançado, o Jovem Nerd vai mais pro diorama e tal, é uma outra pegada que a gente vai falar um pouco também, e eu tô virgão. Eu não sei, eu na verdade não sei o que eu tô fazendo, sabe qual é? Sei lá, cara, eu tô pior que meus filhos, mano. Tô rabiscando as paradas, uma lambança só. Eles falam pra mim, pai, cuidado pra não sujar o chão. Falei, moleque, eu sou o adulto aqui, porra. Não tem essa não, porque eu já sujei carpete mais de uma vez, Nossa. Vai acontecer. Aquela tintinha wash da Citadel, a primeira vez que eu fui chacoalhar, ela não tinha fechado completo, eu sujei a cortina. Isso, exatamente, foi exatamente isso. Olha só. A Citadel faz de propósito isso. Todo robista vai passar por isso. Vai chacoalhar a tinta e vai esprear na casa inteira. Caraca, olha só, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui nos recadinhos, nos avisos e recados do Board Didi, como sempre, avisos e recados rápidos, tá bom? Primeiro de tudo, eu queria dizer que esse programa não é patrocinado por ninguém, tá? Esse episódio, especificamente, não é patrocinado por ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso deixar um muito obrigado, um agradecimento aqui à galera da Arsenal Craft. A Arsenal Craft é uma loja especializada em miniatura, pintura de miniatura, tinta. Cara, eles trabalham muito com esse mercadão nerd de pintura e tal. E eu entrei em contato com a Arsenal porque eu queria comprar o kit de pintura iniciante que eles têm. Eles montaram um kitzinho que vem com os pincéis básicos, que vem com as tintas mais usadas, que vem com alguns washes, que vem com lavador de não sei o quê. Toda aquela coisa que você precisa inicial pra você começar no hobby, sem você falar, não tenho tal coisa, e como é que eu faço pra tirar essa rebarba? A Arsenal vende tudo isso nesse kit. E eu já conhecia a Arsenal, mas foi o Google B, ouvinte daqui, nosso camaradaço, que falou, Didi, tu já deu uma olhada na Arsenal? E foi aí que eu entrei lá na Arsenal pra ver, o kit estava sold out, ele já estava esgotado, e eu mandei uma mensagem pra eles, perguntando quando esse kit ia voltar, e a gente começou a conversar, eles falaram, cara, a gente vai te mandar esse kit pra você poder iniciar nesse hobby de pintar miniaturas. Eu fiquei muito feliz, o kit chegou já tem um tempo, eu comecei a me estabanar aqui pintando. Vocês vão ficar sabendo mais do episódio, durante o episódio, mas eu preciso deixar esse muito obrigado à galera da Arsenal Craft por esse presentaço muito bacana e muito divertido, que tá me trazendo muita alegria e realmente um pouquinho de paz, porque é um momento que eu me isolo do mundo pintando aqui as minhas miniaturas, meus homenzinhos, beleza? Então eu peço que você que tá aí, entre ali no arroba da Arsenal, que tá aqui na postagem. Então eu peço que você que tá ouvindo, entre no arroba da Arsenal e deixe seu agradecimento lá, dá moral pros caras, dá uma olhada se você tá pensando em pintar também, não custa nada, vê lá, vê se corresponde ao que você tá buscando, beleza? Lembrando, a Arsenal é uma empresa brasileira, entrega no Brasil inteiro se você precisar. Segundo agradecimento é ao meu querido Alexandre Ottoni, Jovem Nerd, e ao Marcelo, cara, que toparam participar. A gente vai gravar muita coisa ainda sobre pintura de miniatura. Esse programa, ele é a primeira parte de um grande papo que vai continuar em outros episódios, só pra vocês ficarem sabendo, porque o final desse programa é um pouquinho diferente
do que eu faço normalmente. Normalmente tem uma finalização o programa. E dessa vez não teve. E o programa continua num próximo episódio. Beleza? Só pra vocês ficarem cientes. Também sigam o Marcelo, sigam o Jovem Nerd e o Alexandre Ottoni também. As redes sociais dos dois estão por aí. Deixa lá a impressão do que vocês falaram. Pô, ouviu o Borde Dia? Comenta lá com eles se vocês gostaram ou não, o que vocês estão fazendo, manda foto pra eles. Pô, ouvi vocês lá no Borde Dia e tal. Faz esse comentário que é muito legal. O pessoal que participa aqui recebeu um feedback sobre sua participação. Beleza? Últimos recadinhos desse dia de hoje é você que quer contribuir com esta bagaça, com este podcast, quer me ajudar a manter este podcast vivo e funcional, temos aqui o PicPay do Borde Dia. Não é uma obrigação, eu não estou brigando, não estou mandando você fazer, eu só estou colocando, caso você ache que vale a pena deixar seu R$1 lá no Borde Dia para dar essa moral pro Borde Dia, fica aí. Eu, infelizmente ou felizmente, não te dou nada em troca do seu R$1. Eu só te dou um agradecimento sincerão do meu coração, porque é com esse impulso e com essa motivação que eu continuo produzindo. Tem editor pra pagar, tem servidor pra pagar, e com esse carinho, com esse incentivo financeiro que a galera tem deixado lá no PicPay mensalmente, é com isso que eu pago essas continhas do Borde Dia. Então, se você quiser contribuir para esse programa, fica à vontade, tá? Tá ali, não é obrigação, mas tá aqui na postagem também. Eu disse que era o último recado, mas não era, porque tem mais dois. Você que não sabe, eu estou diariamente lá na Twitch, cara. twitch.tv/Didi Braguinha. Se você chegar em casa do trabalho, se você terminou seu trabalho de home office e tem aquele intervalinho que quer fazer alguma coisa, tá de bobeira, ou quer ficar ouvindo alguém falar besteira enquanto você trabalha, loga lá, eventualmente na parte da manhã, eu faço um coworking. O que é o coworking? Eu sento pra trabalhar junto com a galera que tá na live. Então eu faço 25 minutos de foco no trabalho e depois de 25 minutos eu faço 5 a 10 minutinhos de papo com o pessoal da live, de troca ideia, de bate-papo e tal. E aí, o tempo que eu tô trabalhado focando, a gente fica ouvindo uma musiquinha, um lo-fi, uma parada mais suave, e depois a gente começa a conversar, a gente anota uns tópicos ali e fica trocando ideia. A ideia, isso é uma metodologia muito interessante que eu não conhecia, chamada Pomodoro. E é uma coisa que tem dado muito certo pra mim. Eu, como trabalhador, estou adorando fazer isso. E a galera tem me dado um retorno muito bacana, dizendo que está ajudando muito o pessoal a focar no trabalho e no estudo, cara. O pessoal tem estudado na live. Então a gente senta de manhã, perto de mais 9, 10 horas, e fica até meio-dia nesse processo. 25 minutos de foco, intensivão, só concentrado no trabalho. Deu 25 minutos, só com alerta aqui, a gente para, levanta, alonga um pouquinho, faz um xixi, bebe uma água, troca uma ideia e depois 25 minutos de foco de novo, concentrado no trabalho. Tá bom? Isso é na parte da manhã, e de tarde é jogatina, é papo, é besteirada, mas é todo dia que isso acontece. De segunda a sexta-feira, com exceções algumas de final de semana e exceções em caso de saúde, tá? Mas, em essência, já é diariamente. Belezuras? É isso, rapaziada. Bom programa pra vocês. Esse programa tá irado. Acho que você vai curtir pra caramba. Eu tenho quase certeza que se você não pinta miniaturas, talvez você comece a pintar a partir de agora. Um abraço, galera. Vamos lá. Muito bem, agora vamos direto ao ponto. Vamos começar do início de todo mundo. Quero saber de vocês como e por que vocês começaram a pintar bonequinhos. Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui, a galera que me conhece da Iron Studios e tal, eu não sou o cara que pinta as peças da Iron Studios. Mas podia ser. Podia ser. Tem pessoas muito mais capacitadas que fazem esse trabalho pra gente, pelo amor de Deus, eu sou só... É só um hobby de verdade, juro pra vocês, é brincadeira, eu faço da brincadeira. E eu comecei justamente porque eu gosto muito de board game. Pô, depois que... O primeiro jogo de tabuleiro que eu comprei foi o Zombicide lá em 2013, eu acho. Uhum. E, pô, sempre gostei, jogo outros jogos. E aí eu comecei a... Como meu contato lá, meu dia a dia lá na Iron, vendo o pessoal pintar e tudo mais, a galera que pinta também pinta miniaturas, porque é uma questão do hobby que é normal, né? Uhum. Eu falei, pô, eu vou começar a brincar com esse negócio, assim, mas eu sou tosco, eu não sei desenhar, eu nunca tive essas habilidades. E é por isso que eu acho que a pintura de miniatura, ela gera uma satisfação muito rápida, porque a evolução, o Alexandre pode até falar também, ela é muito rápida, e não é sacanagem, não, é verdade, assim, você começa a pintar e logo na sequência você já tá fazendo umas coisas que nem você acredita que você poderia fazer. E aí isso só me motivou mais, assim. Cara, nisso eu concordo, porque eu não acreditava que eu ia fazer a merda que eu fiz, eu realmente não acreditava, não, cara. E você jogar um jogo de tabuleiro com as miniaturas 100% pintadas é um caminho sem volta, na minha opinião. Eu realmente eu não consigo imaginar outra coisa. Não tem volta. Fudeu. Tem jogo aqui que eu não consegui jogar ainda porque eu não terminei de pintar as miniaturas, cara.
Isso é um bloco pra você? É uma maldição, uma parada completamente ridícula, mas fudeu. Não tem mais volta. Como é que eu vou jogar agora com o negócio metade pintado e metade não pintado? E é normal, porque, por exemplo, quando eu tô pintando, às vezes eu tô pintando, agora na época da pandemia aí, a produção, né, aumentou muito, né, porque não dá pra sair de casa. Então, mas assim, aí você vai pintando os heróis, e aí a galera só quer jogar, a galera que eu digo, né, minha família, né, só quer jogar com as figuras que estão pintadas. Mesmo que, por exemplo, minha filha gosta de jogar com tal lá, com o mago. Mas o mago não tá pintado, ela vai pro outro que tá pintado, e o mago fica lá, até eu pintar ele. Mas ela faz uma mudança, Marcelo, de toda a ficha, por exemplo, ela só muda a miniatura ou ela muda o personagem inteiro? Ela pega outra ficha? Não, ela joga contra a ficha, outro personagem, tipo, aquele lá que ela tava acostumada a jogar, esquece, ele não existe mais. Então, até eu pintar e viram, é um bloqueio mesmo, cara, hoje eu tenho isso aí. Mas assim, você, o que parece é que tu via a galera pintando e falou assim, pô, cara, acho que eu consigo chegar perto. Sim. Sim. Foi essa vibe, assim, tu falou, cara, essa porra, e aí tu se instigou e, cara, não parou mais? Então, tem um cara lá que trabalha com a gente na Iron, que ele pinta por hobby também, ele começou bem antes que eu. E aí, cara, ele começou a levar as miniaturas dele lá pro estúdio, eu falava, porra, velho, assim, e ele começou do nada também, eu falava, caramba, era um case de sucesso do meu lado, assim, né? Eu falava, pô, eu vou começar eu tenho os jogos, né, eu não preciso comprar as miniaturas, eu tenho um monte de board game pronto pra pintar, eu só preciso do material e tal. Aí eu fui atrás e comecei vendo vídeos de YouTube, né? YouTube, basicamente, né? Porra, pera aí, também é injusto tu falar que nunca teve aula com ninguém, cara. Porra, de artista onde tu trabalha aí também tem aquela vantagem aqui, né? Aí comecei a tirar dúvida e tal, tem essa. Aulas indiretas, né? Assim. E aí tu, Alexandre, como é que foi, cara, teu início nesse hobby? Quando eu era adolescente, eu gostava de pintar revel, quer dizer, né, montar revel, e eu comecei a pintar na época, mas sem nenhuma experiência, sem nenhum tutorial, sem nada, simplesmente comprava as tintas e fazia uma lambança lá. E aí isso foi adormecido, ficou, sei lá, 30 anos adormecido, 25 anos sem tocar nisso, e sei lá por quê, eu comecei a ver, eu comecei a ver uma série de avanços que aconteceu nesse universo de dioramas, dos caras botarem LED dentro de algodão pra fazer explosão. Nossa, isso é incrível, cara. Depois de ver isso, eu comecei a ver os vídeos de tutorial do cara mostrando lá o tanque de guerra, dando um tiro e com a fumaça, com LED, com tudo iluminado, avião bombardeando navio, também com a parada explodindo, efeito na água, efeito de fumaça, efeito de explosão, de fogo, tudo com luz, etc. Eu falei, caraca, eu tava por fora do hobby, e aí, de repente, quando eu me conectei de novo com ele, havia um outro universo ele evoluiu pra que o que eu sempre achei maneiro dos dioramas, apesar de nunca ter feito antes, é que o diorama, ele não é só uma miniatura, ele é uma fotografia em 3D, ele tá contando uma história, sabe? Verdade, cara. E não é só também um carro ou um tanque no cenário. A galera que gosta de fazer mesmo a parada viva, tenta criar movimento, tenta criar, sabe, realmente uma historinha ali pra aquele cenário. E esses das explosões e tal, era mais impressionante ainda porque eles criavam uma história em movimento, não só uma fotografia, né? Assim, continua sendo uma fotografia que ele tá parado, mas você via uma ação de fato acontecendo, sabe? Saquei, cara, legal. E isso começou a me fazer orbitar mais em volta disso. Caralho, que maneiro e tal, não sei o que. E aí será que eu consigo voltar a fazer isso e tal? Vou comprar umas tintas aqui. Aí a gente gravou o Nerdcast Profissão Artesão e cada um tava contando lá suas experiências, cada um tinha experiência em uma parada diferente, e eu contei, eu tava querendo voltar a fazer dioramas e tal, não sei o que, pintura. E aí esse mesmo Nerdcast me influenciou a correr atrás, sabe? Aí eu comecei que nem Marcelo, ver vídeo no YouTube também, cara, tem muito canal pra ensinando sabe, você que tá começando agora, os conceitos básicos e tal, algumas coisas eu fui lembrando, outras coisas eu fui aprendendo, e é muito incrível a quantidade de informação que se tem gratuito. Eu até procurei curso, pago, livro, etc, mas eu não achava, sabe, eu achava tanto mais material no YouTube mesmo, em vários canais de hobbyistas e pintores profissionais, etc, que eu simplesmente, então peraí, eu vou vendo vídeo por vídeo dessa playlist e tentando reproduzir. Caraca. E cara, eu que sempre fui um desastre de trabalhos manuais, desde a escola, de tudo. Tu tá balando, tu tá mandando bem pra caralho, Alexandre. Também. Marcelo não precisa falar. Eu tô aprendendo.
Cara, o nível do... Vocês estão zoando, mas o nível do Alexandre, o que o Alexandre busca fazer com diorama é muito mais difícil do que pintar a miniatura em si, cara. Você trabalhar com explosões, com árvore, com grama, é um nível... Eu, por exemplo, eu nunca passei essa barreira, assim, eu me Da tinta contenho... que você diz, da tinta. Tu ficou sempre na tinta, nem pozinho de grama tu usava, essas coisas assim? Não, cara, eu tenho umas tintas técnicas que é tipo pra areia, o Alexandre também tem isso aí. Areia, terreno de vulcão e tal. Lama, essas coisas, Lama, Mas o diorama, que é a pegada do Alexandre, é muito mais complexo. A água, mas eu não cheguei resina... Não, mas é teu foco, né, pô? Tu tá fazendo direito pra ser juiz, não pra ser advogado. Esse é o caminho. Eu não cheguei lá ainda. Eu fiz uma brincadeirinha, eu fiz um dioramazinho pra testar. Caçador de tanques alemão, eu fiz um cenário meio que desértico, com um pouquinho de grama e lama e tal. Fiz meio que um pupurri de cenários, mas que é pra treinar mesmo e entender a técnica. Mas o que acontece? Diorama ainda é o meu projeto final de hobby, que vai levar mais tempo pra eu chegar lá, porque quando eu falei, eu quero aprender a fazer isso, mas como é que eu quebro isso? Como é que eu divido isso em fases de aprendizado, né? A produção da parada, né? Cara, legal. Aí eu falei assim, não, a primeira parada que eu tenho que aprender, antes de mais nada, já que eu tô partindo do zero, é pintar, entendeu? Então, eu falei assim, como é que eu posso treinar? Eu posso comprar uns modelos de tanque pequenininhos, escala 1:32, eu acho, que são mais baratinhos, eu posso errar, e sabe? Não tem problema e tal. Mas assim, como é que eu posso começar a treinar imediatamente? Eu falei, eu posso começar a treinar pintando os minhas miniaturas de board games. E isso é um outro universo também de aprendizado, né? Existe a galera que pinta só miniatura, existe a galera que é só diorama, existe a galera que faz um pouco dos dois. A motivação dos hobbies é até um pouco diferente, porque como o Marcelo falou, a galera que pinta miniatura de board games tem como hobby a ideia de pintar, mas tem como finalidade jogar. A galera que só faz diorama não necessariamente tá interessada em jogar board games, etc. Existe um meio termo... Que é o ferrorama. O meio termo dessa parada toda é o Warhammer 40k. Warhammer é bizarro. É a galera que é um jogo de wargaming, né? Wargaming é um tipo de jogo, uma categoria. É um jogo de tabuleiro sem aquelas pequenas amarras que o tabuleiro dá. Por exemplo, dividir o mapa em quadrados, em hex, essas coisas. É um jogo um pouco mais livre. O Wargaming é uma parada bem antiga, bem... É tipo século XIX pra século XX. Soldadinho de chumbo, aquelas coisas. O Wargaming nasceu disso. A origem dos board games vem dos jogos de guerra, né? Que começaram realmente com os estrategistas dos reis e tal, fazendo todo esse trabalho de representar ali, de simular numa mesa os campos de batalha, as batalhas em volta do reino, e aquilo acabou se tornando... tinha algumas regras ali claras de reais, e isso se tornou um jogo, e era realmente treinado por príncipes e tal. A origem é mais ou menos essa, né? E a galera do Wargaming normalmente joga com cenários de miniaturas mesmo, de maquetes, né? Maquetes de cenário com montanha, vegetação, casas destruídas, etc. Pontes, relevo. Né? Declives, assim, acentuados, coisas. Nossa, é incrível. E as tropas, elas se mexem normalmente com o uso de réguas e tal, porque aí você não tem hex, né? Você tem uma liberdade muito maior no angulação de movimento e também de se proteger atrás sei lá, de uma pedra ou de uma parede. Onde no board game normalmente isso é simplificado com um desenho, né? Em cima do board, né? Ou então com uma peça de papelão que você coloca ali no hex e ela representa uma pedra, etc. Então o Wargaming é justamente essa mistura do hobbyista que gosta de montar, porque a galera que joga Warhammer, eu acho fascinante, mas nunca joguei, mas a galera que compra Warhammer, eles não compram os bonequinhos prontos como a gente recebe na caixa de board game. De forma alguma, não pode. O bonequinho vem todo desmontado numa cartela de plástico e você vai, corta, cola ele, monta o bonequinho, depois pinta o bonequinho, monta o... o model kit, né? O mini model kit. Exatamente. A mistura, é isso. Tipo assim, o cara de diorama faz a parada, o cenário e tudo e tal, pra ser uma fotografia em 3D. O cara do board games pinta as miniaturas pra jogar os seus board games com as miniaturas mais bonitinhas, etc, mais imersão e tal. A galera do Warhammer faz tudo. Pinta os cenários, faz os relevos, faz as casas destruídas, os soldados, os veículos, etc. E depois vai jogar. Vai jogar. Cara, e é maneiro, o Warhammer, ele é realmente, a comunidade do Warhammer é uma comunidade muito intensa.
imensa, no sentido de dedicação ao hobby, porque a quantidade de equipamento, a quantidade de coisas que eles levam pros campeonatos e tudo mais, é muita coisa, mas é muito bonito de ver. E uma coisa legal pra caralho dos campeonatos é que, nos campeonatos, uma das avaliações que os juízes fazem é da pintura das suas miniaturas. O Fabrício, que é um cara que eventualmente participa aqui do Board D, ele foi responsável pelos campeonatos de Warhammer, se eu não me engano, de 98 a 2000 e alguma coisa, na Tijuca, cara. Eles iam pro Sesc da Tijuca, ele falava que ele trazia, cara, ele tinha uns tapumes na casa dele, que as mesas eram aquelas mesas de bar, né? Aí ele juntava 2 mesas de bar, botava uns tapumes de madeira em cima e a galera trazia as maquetes. Eles passavam um dia inteiro só montando os cenários pra poder jogar no sábado. Então a galera veio do Brasil inteiro pro Sesc ali da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eles começavam a preparação na sexta-feira, sábado de manhã tava todo mundo pra jogar lá e ficava a noite toda jogando, ficava o dia inteiro jogando, sabe? É uma parada que eu acho que é um caminho sem volta, cara. O Warhammer, ele é é o Magic das miniaturas, sabe? E inclusive, uma dica legal, já que a gente tá falando de Warhammer é da Games Workshop, né, a empresa. Isso. E eles têm a linha de tintas da Citadel, até que a gente comentou aí no começo. É essa que vai explodir na sua casa, tá? Essa que vai explodir na sua casa. Antes dela explodir, eles têm um aplicativo que é gratuito, você pode baixar aí se você tem Android, se você tem iOS e tal. É um aplicativo que ele tem todas as cores, ele tem vídeos dentro do aplicativo ensinando você desde a diluição de tinta, dry brush, todas as técnicas básicas de pintura tem nesse aplicativo, tem as cores, combinações de cores que você pode fazer, então é uma dica legal aí pra baixar esse aplicativo. E o Warhammer, eles chamam, né, tem 2 conceitos, tem o Battle Ready, que é tipo, você monta pra jogar mesmo, aliás, você pinta pra jogar, aquela pintura, ela é básica, né, e tem o nível Parade, né, que eles chamam, que é aquele mais rebuscado, que você vai ficar lá na miniatura mais um tempão, pondo mais detalhes e tal. Então, tem os 2 níveis, você não precisa ser, isso é uma parada, você vai ver vídeo da galera no YouTube, tem uns caras, que os caras são sacanagem, entendeu? Tem uns 2 espanhóis aí, depois até, eu não lembro o nome deles agora de cabeça, mas depois eu mando aí pro Didi colocar link e tal. Show. Os caras são monstros, e você olha o trampo dos caras, você fala, meu, eu nunca vou chegar nesse nível, e provavelmente não vai mesmo. Eu tô assim, tudo que, cara, eu vejo o Jovem Nerd, eu falo, nunca vou chegar ali, eu vejo você, cara, puta, tá maluco. Não, porra. Mas cara, você não precisa chegar no nível desses caras pra ter uma experiência foda, entendeu? Você pintando e você jogando. Dá pra chegar num nível bem bacana que a galera vai olhar e vai falar, caramba, que animal, você pinta as miniaturas e tal, você tem paciência, hein? Você tem um bom olho, aqueles papinhos, né? Porra, e dá pra chegar nesse nível assim. Olha, mas uma parada que eu acho que me travou muito pra começar é que hoje em dia, acho que o Jovem Nerd até puxou isso legal, cara. Antigamente, você não tinha tanta informação à disposição. Né? Eu acho que, cara, a falta de informação, ela é ruim, óbvio. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma informação, ela é a única coisa que você tem, é aquilo que você vai seguir. Pronto, acabou. Não tem outra opção. É aquilo lá. Hoje, quando você tem muita informação, cara, me deu uma insegurança de começar. Porque, cara, eu vi a gente fazendo de um jeito, eu vi a gente fazendo de outro, eu vi a gente fazendo de salto parado, eu vi não sei o quê. Aí eu vi a galera que escovava a miniatura, eu vi a galera que botava a miniatura dentro de um potinho com uma substância X. Aí começou a dar ansiedade. Eu falei, porra, não vou pintar. Não vou pintar. Cara, então. Porra, eu tenho 40 anos, eu tô escovando com a escova de dente uma miniatura de board game. Que porra eu tô fazendo da vida? Cara, só que isso passa. Só que realmente, eu fiquei muita dúvida desse kit inicial, do que eu tenho que fazer no começo, qual o preparo disso, que eu deixei de fazer algumas preparações na miniatura e isso influenciou no produto final. Quando eu terminei ali essa primeira mão, né? Mais totalmente. ou menos uma miniatura inicial que eu fiz, assim. Cara, pra vocês, como é que foi esse start, assim? Cara, eu acho que o que faz a parada ficar parecendo impossível de começar é que você fica vendo o trabalho dos caras profissionais e fala assim, caraca, como? Como o cara chega a isso? Mas a parada que me ajudou muito a entender o processo de se fazer essas construções robísticas ou qualquer coisa que você vai querer fazer é compartimentalizar as etapas. Eu perguntei pro nosso querido amigo Fernando Royle, que é um artista 3D, né? Ele já trabalhou na Industrial Light and Magic e várias outras houses de efeitos especiais. Cara, ele fez cenas do Doutor Estranho, do Vingadores, do Star Wars, sabe? Estão falando de um cara que trabalha no top da indústria, certo? E aí eu tava conversando com ele, eu tava vendo um documentário dos caras mostrando aqueles porta-aviões da SHIELD no Capitão América 2, e quando ele vai caindo, e aí 1 milhão de coisas que tem dentro, 1 milhão de camadas de partículas, de fumaça, de fogo, de tudo, modelar, tudo, tipo assim, a quantidade de informação que tem ali naquele, sabe, naquele modelo. Eu sei, cara, como que você começa a fazer uma
parada tão complexa assim? Aí ele fala assim, começa com um cubo. Exato. Ele, cara, tudo começa com o cubo, ou com uma esfera, ou com uma parada, a forma geométrica mais simples possível. E aí você vai mudando, e eu tenho certeza que o Marcelo tem como falar também sobre isso, porque ele trabalha ao lado dos artistas da Iron que criam os modelos das estátuas e dos colecionáveis, e ele sabe como é que começa o modelo do Thanos com a manopla do infinito todo fudido, ele começa também com uma porra dessa, com uma esfera. É uma esferinha, exato. Porra, ó, isso aí tem uma frase, antes do Marcelo assumir, eu não lembro quem foi que falou, mas falou assim, uma vez perguntei ao Da Vinci como é que o Da Vinci olhava por aquele bloco de concreto, de mármore, antes de entalhar, e como é que ele fazia aquilo se transformar numa estátua. Não, era o Michelangelo. Michelangelo, perdão. Eu simplesmente pego esse bloco aqui e eu tiro o que não é o cavalo. É isso. Ele falava isso, o Davi já estava no bloco de mármore, eu só tirei o que não era o Davi. É por aí. O que eu quero dizer é o seguinte, isso é a forma de você compartimentalizar etapas de um processo que, com o tempo, vai se tornando complexo. Mas ele começa muito simples. E aí, para isso, foi essencial eu aprender a entender o que cada tinta e cada processo da pintura representa. E o primeiro de todos é o priming, né? É você Isso. passar a camada de tinta, que artistas fazem isso com tela. Se você vai pintar em tela também existe priming, né, pra tela. Você vai passar uma camada de tinta inicial que vai ser a base onde você vai colocar as tintas que vão dar cor, né, e vida à miniatura. É só ver os vídeos do Bob Ross. Bob Ross sempre põe lá a primeira camada. Exatamente. E aí, por quê? Porque pintar direto no plástico, no caso de falar de miniatura de board game, você tá falando de uma miniatura de plástico, né? Você não quer pintar com a sua tinta final em cima daquele material, porque a tinta vai escorregar, a tinta vai se deformar, ela vai puxar muito a cor do fundo, o cinza do plástico. É por isso? Sim, ó. Uma das coisas do que o priming faz é dar aderência à sua tinta. Exato. Que vai eu pra achava cima. que era pra você ter um padrão mais próximo do que você quer. E sei lá, eu não sei por que eu passava primer, na real. Eu tava tão inseguro no começo das minhas pinturas que eu tinha duas cores de primer. Tinha o primer que é meio prata e o primer preto. E, cara, eu fiquei tentando teorizar o porquê. Aí eu vi um vídeo do cara, e o cara foi muito fundo na explicação. E o meu foco, ele se perde muito rápido, sabe? Aí eu acho que eu absorvi meia informação de cada, misturei os dois, mentira. Mas eu fiquei meio que naquela de, cara, como é que eu faço? E eu falei, cara, eu vou usar um até acabar, depois vou usar o outro até acabar. Mas agora que a gente tá aqui entre pintores profissionais, né, me retirando da parada, qual a diferença entre o primer preto e o primer prata? Então, na verdade, assim, até antes do primer, a única coisa que eu indico a galera fazer é olhar se a miniatura não tem rebarba. Porque, obviamente, as miniaturas são de plástico, a maioria tem miniatura de metal também. Eu nunca pintei nada em metal, mas as de plástico, PVC e tal, às vezes tem uma rebarbinha. Então, vale a pena você perder alguns minutinhos, principalmente se for o herói, os personagens principais ali do jogo, você ir lá, às vezes na espada, na junção, porque essa rebarba aqui que ela é a junção do molde, né? Que tem um molde pra tirar a pecinha de plástico, ela vai deixar uma rebarbinha ali às vezes. Então você vai lá ou com estilete mesmo, ou uma lixinha, pra dar aquela igualada antes do primer. É pra isso então que serve o estilete na pintura de miniatura. Porque eu tenho estilete e não sabia pra que servia. Às vezes se é model kit, né? Você usa pra cortar ali, né? Onde ele fica preso e tal. Mas é isso, eu uso pra isso o estilete, justamente pra tirar as rebarbinhas. O segundo passo, que é o primer, a diferença aqui Peraí, antes, desculpa. Mas assim, tem uma parada que você pode escolher ou não fazer. A galera que é mais profissional recomenda que você lave as miniaturas antes de passar o primer. Lave com água, sabão e tal, não sei o quê, porque pra tirar micropartículas de poeira de plástico que ficam da máquina, sujeiras, impurezas, etc. Mas isso é pra toda miniatura? Tipo, se eu tiver uma miniatura de metal, vale essa regra também pra lavar? Porque às vezes se você manuseou ela com a tua mão antes e fica meio oleoso, né? Tua mão passa ali, então... Exato. Cara, isso afeta? É um preciosismo, É preciosismo. Eu já pintei fazendo e não fazendo, eu não notei diferença, mas eu sou um amador. A galera é mais profissional. Eu nunca lavei miniatura nenhuma também. Então, se eu não tiver saco, não lava. Mas assim, a primeira miniatura que eu pintei
pintei sem fazer primer. Olha. Mesmo sabendo que era errado, porque eu queria ver a diferença. E foi bom, cara, ver a diferença, sabe? Tipo, eu realmente vivenciei. Uma coisa é você saber a teoria, outra coisa é você vivenciar e saber o que os erros causam, entendeu? Caraca, e aí, o que rolou? Ah, ela ficou zoada, cara. Não ficou tão maneira que nem a outra, entendeu? E outra coisa, depois eu te falo, outra coisa que eu não fiz foi afinar a tinta. Esse tipo de coisa sabe, eu fui notando as diferenças mesmo que fazem. Mas nessa hora que você pintou sem o primer, chegou a derreter tinta, a tinta demorou a pegar, você percebeu alguma coisa nesse sentido assim? Cara, é bem sutil a diferença. Mas existe uma coisa também que o primer vai te ajudar, é te dar a cor base, que vai influenciar as cores que você vai botar por cima. Você falou de primer prata e preto, na verdade o normal é cinza, né? 3 tipos de primer, né? O que se usam. É que usa o nome popular da cor, desculpa. Você pode usar, na real, tu pode usar qualquer cor. Mas popularmente, as pessoas usam ou branco, ou cinza, ou preto. Pelo simples motivo de ver qual é tipo assim, o que você quer. O primer vai te ajudar na base da sua cor. Se você fizer uma peça, se você pegar 2 peças iguais e fizer uma primer preto em uma e uma branco em outra, e pintar com as mesmas cores, elas vão estar diferentes. Porque o preto vai carregar, ela vai fazer que o seu resultado vá muito mais pra uma matiz escura, enquanto a branca faça justamente o contrário. Por exemplo, quando eu pintei o Azarock, eu sabia que, depois de estudar várias, tipo assim, como né, textura de material, etc., eu sabia que uma rocha, em essência, ela tem muito mais partes escuras do que claras. Então, eu fiz o primer preto porque eu queria que aquele preto me ajudasse a ser uma base escura da rocha, e não branco, entendeu? Normalmente, se você pensa numa tela branca, você tá pensando numa tela que tá mais aberta a qualquer tinta, né? Sim. Mas ela vai influenciar as suas tintas que você vai botar por cima mais pro claro. E no caso da rocha, eu queria que ela fosse mais escura. Então o primer que eu escolhi foi o preto, porque aquele primer me ajudou a criar uma sensação de sombreamento já dentro da textura da pedra. Então, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, eu tenho 2 miniaturas pra pintar aqui. Eu tenho um zombicide, e eu tenho um cavaleiro medieval com armadura Shining Armor, por exemplo. O zumbi, eu posso ir num primer preto pra ele ficar com essa pegada um pouco mais dark, e a gente fazer essas tonalidades, usar um verde mais escuro pra fazer um verde pra fazer a pele, ele já vai ter uma tonalidade mais escura, meio nesse caminho. E o cavaleiro com a armadura brilhante, vou no branco ou no prata, que ele já vai dar um toque pra esse caminho. É isso? Não, né? Caralho. Sim, lembrando que cinza não é prata, né? Desculpa, é prata, foi mal. Cara, mas isso é bizarro, porque eu recebi 3 tintas que eu achei que fossem as mesmas. Eu falei, veio repetida. Aí não, uma era tipo bronze, a outra era latão, e tinha outra que era cara muito igual. Caralho! Então, mas isso não é primer. Isso não é primer. Não, isso não é primer, não. Isso é tinta, não. Sim, eu só tô falando porque os nomes tem muitas sutilezas nas tintas, mas elas servem especificamente pra certas coisas. A diferença é assim, o primer, em teoria, a maioria dos primers, ele é feito à base de thinner. E a tinta acrílica que a gente usa pra pintar a miniatura em si, ela é feita à base d'água. Então, o thinner, ele vai aderir mais no plástico mesmo, que como o Alexandre falou, o plástico é super liso. Ele vai aderir e vai dar essa porosidade aí que você precisa pra hora que você vier com a tinta encaixar melhor, encaixar gostosinho ali na superfície, entendeu? Por exemplo, se eu fosse pintar o zumbi, eu usaria o branco, porque a pele do zumbi já é meio pálida, então você não precisaria nem necessariamente pintar a pele dele. Por exemplo, se você ia pintar a roupa e tal, porque aí quando você jogar, que a gente vai falar mais pra frente, o wash, né, o shade, ela vai automaticamente escurecer, e aí você já ganhou uma etapa do processo. Eu, por exemplo, quando eu pintei o Zombicide, é até uma dica que eu dou pra galera, a primeira dica, pintem tropas, porque as tropas, elas são idênticas, e você vai pegando a manha, quando você chega no quinto que você tá pintando, que é o meu boneco, você já, você fala, esse aqui eu vou começar pela bota, porque às vezes você vai lá e começa pela calça, você fala, puta, que cagada, devia ter começado pela saia. No segundo, você já vai e começa pela saia, e aí, puta, o cinto, devia ter feito o cinto primeiro e tal. Então, quando você chega, esse é um aprendizado que você vai ter. Quando você chega por exemplo, Zombicide, acho que ele tem 7 modelos de cada zumbi. Lento. Você, no segundo, no terceiro, você já pegou a manha de pintar ele. E aí você vai. Então, eu indico tropas. E se eu puder indicar o Zombicide mesmo, por quê? Porque são zumbis. Então, se você errar um pouco a linha da pintura da bota, ou da calça, ou do rosto, ou do olho, você vai lá e suja, mete sangue. Ele é um monstro, é uma criatura. Ele tá morto-vivo, ele não precisa ser... Por exemplo, eu lembro quando o Alexandre começou, ele foi
pra Stormtrooper. Cara, Stormtrooper... Do Rebellion, né? Rebellion muito não. Treta, porque pintar branco é difícil pra cacete, entendeu? Eu achei que ia ser mais fácil. Eu comecei a treinar pelos Stormtroopers. Então, tipo, porra, é um negócio... É difícil pintar branco. É muito complicado de pintar, porque você joga o wash... de borrar? Então, porque você joga o wash, você suja ele. E aí você tem que limpar ele. E, pô, a roupa do Stormtrooper não é suja, ela é branquinha, né? Então, eu indicaria pintar essas tropas por causa da repetição e começar por zumbi ou criaturas ou monstros qualquer, que você tem essa flexibilidade de deixar tosco. E o tosco ainda vai funcionar, entendeu? Aí, por exemplo, eu, quando pinto o Zombicide, eu tenho um primer aqui que é o Dead Flash. Ele é um verde pálido. Olha. Então, toda a primeira etapa de pintura eu já fiz no primer. Eu não preciso pintar a pele de nenhum. Eu vou direto na roupa já, entendeu? Ah, caraca, tu ganha um tempão com isso, então. Ganha um tempo. Lógico que tem uns que eu vou... eu quero esse aqui que a pele dele seja mais escura. Beleza, eu vou pintar. Esse aqui eu quero que seja um pouquinho mais claro. Eu vou com um branco. Mas o basicão, tipo, 80% dos zumbis, eles estão já... A pele já é o primer. E você perguntou do preto, por exemplo, quando você vai pintar metal, armadura, eu não vou saber explicar por quê, mas toda tinta metálica, ela funciona melhor sobre o preto. Então, o ideal é sempre pintar, se você tem o primer preto, usar o preto e aí você vem com o prata, que o prata vai puxar muito mais o brilho e tal. Realmente faz diferença. Ainda sobre o primer, uma coisa que a gente não falou aqui, né, dos materiais ainda, mas assim, gente, não precisa de aerógrafo. Não precisem. Eu sei que é uma mão na roda forte, assim, é animal ter um aerógrafo. Eu não tenho, nunca tive, não pinto com aerógrafo, porque realmente não precisa, principalmente no começo, porque é um custo alto o aerógrafo, tem o compressor, tem a própria pistola e tal, é um valor muito alto, então eu não indico no começo. Pô, Marcelo, mas olha, o compressor, ele faz umas paradas nas miniaturas que, caralho, cara, é difícil de reproduzir, cara, incrível. Ele faz. Olha, o aerógrafo realmente é um preciosismo pra quem tá mais avançado. Tem muita gente que usa pra pintar detalhes, aí cria máscaras nos bonecos pra pintar um detalhe em aerógrafo, fazer degradê, etc. Mas, tipo, iluminação assim, com aerógrafo é irado pra caramba. Mas olha só, eu vou te dizer, eu tive uma experiência ruim com os primers de lata, de spray. Existem mil formas. Você pode pegar uma tinta base e fazer primer, quer dizer, como o Marcelo falou, né? O ideal é você usar uma tinta própria para primer. A Valejo, né? Valejo tem tintas ótimas que você não precisa fazer nenhuma mistura, não precisa afinar, não precisa fazer nada. Você pode usar ela diretamente fazer o priming e isso é uma mão na roda. E aí o que acontece? Existem primers que são vendidos em latas de spray mesmo. Que são os que eu uso, Eu não tive uma experiência boa por causa de umidade do ar. E o que acontece? Sério? Caralho! Faz diferença a umidade do ar, temperatura e tal. Porque quando o primer sai da lata, se você tiver um ar muito úmido e dependendo da temperatura e tal, a tinta embolota toda. Vai flocar, é isso aí. E ela cria como se fosse sabe, quando tivesse nevado em cima do personagem, ele fica todo texturizado e é uma cagada. O que você diz basicamente, você bota a miniatura na frente do aerosol, aperta o aerosol e pinta com o aerosol assim. E isso que dá deu esse problema pra umidade. Pra mim, não funcionou pra mim, mas por causa do lugar onde eu tô, da temperatura, condições atmosféricas. Quando eu testei a Vallejo, o primer da Vallejo no aerógrafo, ele funciona, que é outro universo pra mim. Ele fica lisinho, eu consigo controlar muito bem a aplicação e tal. Então, eu só faço priming no aerógrafo, mas isso é uma característica do lugar onde eu tô e que funcionou melhor pra mim. Mas realmente é um investimento muito caro pra quem tá começando e tal. Tem gente que faz priming no pincel, não é o ideal. Eu não indico, eu acho que vai empelotar, ainda mais se você tá começando. Não, é possível, mas não é o ideal mesmo. O ideal é que você que seja sprayado de alguma forma, né? Eu prefiro o aerógrafo, mas porque eu não me dei bem com as latas. Inclusive, eu vou te mandar então, Marcelo, eu vou te mandar as latinhas. Eu quero. Eu gosto, inclusive tem uma técnica de primer que acho que chama Zenital, que é o seguinte, você vai com o preto, você primeia, não sei se não existe isso, né? Mas você passa o primer em preto na figura inteira e aí você vem, imagina que a luz, obviamente, ela vem de cima. E aí você pega o primer branco e passa só por cima. De cima pra baixo. Isso, você vem de cima pra baixo, assim, você vai como se tivesse a luz. Então, nesse momento... Uma toteada, assim, tu dá uma toteada com o aerosol. Só os chablauzinhos, assim, ó. E nesse exato momento, você vai ter exatamente onde a luz incidiria na figura.
E a sombra é o preto. Parabéns. E aí, quando você vai pintar, Parabéns. você sabe exatamente onde forçar a luz, onde não forçar, entendeu? Caraca. É bem legal, eu já fiz isso, é uma técnica muito maneira. Caraca, genial, cara. É legal, Pô, é legal. Que curso incrível, cara. Olha, a gente falou de Prime aqui, mas antes do Prime, uma das minhas maiores dificuldades que eu falei foi saber como é que eu ia começar e tal, mas eu não conseguia visualizar eu não tinha um roteiro de pintura. Eu não sabia como eu ia fazer. Sabe, eu vou começar com o Prime, depois fazer isso. E aí você entra na parte artística de o que esse cara vai ter, o que essa miniatura vai ter, o que esse personagem, essa personagem vai ter, como é que eu vou fazer a composição disso. E aí, o que eu percebo de tudo que vocês estão falando vocês, desde o início, vocês têm um plano pra aquilo lá. E tem que ser assim, parece, ou não? Mas, cara, olha só, a primeira parada que você pode fazer sem saber o plano, você tem uma miniatura, por exemplo, Zombicide, que é bastante popular. Procura tutorial de pintura de Zombicide no YouTube, que aí você vai seguindo passo a passo. Foi assim que eu fiz. Tá. Entendeu? Eu pintei todas as minhas... o primeiro jogo que eu pintei foi o Imperial Assault, pra aprender, tanto que eu comecei com os Stormtroopers. Tem um canal no YouTube que o cara pintou todos. O Sorastro, não é? O Sorastro é um grande Sorastro pintor. É um monstro. É um monstro. Ele pintou todas as miniaturas do Imperial Assault e ele vai mostrando passo a passo e eu fui imitando ele, cara. Nossa, que irado, cara. É a melhor parada. Tá. E aí você começa a aprender, tipo assim, depois de tanto imitar ele, eu já fui entendendo o que é o processo e daqui a pouco eu tava pintando miniatura sem tutorial nenhuma, só olhando, sei lá, a figura dela pintada na internet. Primeiro você aprende a tabuada pra depois fazer conta, né? Basicamente, você aprende a pintar e depois... Sim. E uma das coisas mais básicas que a gente aprende com isso é que existem, que tinta não é tudo igual, como a gente acabou de ver. Existe a tinta própria pra você fazer o priming, pra você criar, né, a sua base de aderência, etc, e até de cor da sua miniatura. E o próximo passo é você aprender existem mais, mas existem 3 tipos de tinta que vão ser o arroz e feijão da pintura. Tá anotando aí na comunidade, tá anotando, todo mundo anotando. Eu tô, A gente tá falando aqui de tinta acrílica, tá? Existe tinta óleo, existem outros tipos de tinta esmalte e tal, mas as mais comuns e mais populares para pintar miniatura, por exemplo, são as tintas acrílicas, que são à base de água, não cheiram, não precisa ficar com medo de pintar em lugar fechado, elas não têm cheiro, e elas secam muito rápido, em questão de segundos. Mas em compensação, se você fizer um erro, você pode remover desfazer a parada e fazer de novo. Essa parada da tinta secar que você falou, a gente tem que entrar nisso daqui a pouco, ou no próximo programa, porque caraca, maluco, que inferno essa porra. Eu até vi um lance do wet palette, mas isso é pra uma próxima. Então, a tinta, existe a parada que é o arroz e feijão de pintar miniatura primeiro, priming, depois tinta base paint. Base paint, tá. Depois, shading, que é a tinta mais fina que vai se depositar mais nas depressões, nos recessos da miniatura, e ela vai criar contraste e sombreamento. Tá. E depois, highlight, que é você fazer justamente o oposto. Depois que você fizer o shading, que é criar essas sombras, você vai ressaltar as áreas que são mais iluminadas. Que é aquele esquema que o Marcelo falou da toteada de cima pra você ver aonde tem mais a luz, né? Isso, se você fez isso antes, você vai conseguir fazer... Então o plano mais base pra você pintar a miniatura é primeiro fazer o priming, depois pintar com as tintas base, que ela é uma tinta bem homogênea, não tem contraste, não importa onde você pintar ela vai estar sempre a mesma cor. Tá. Depois você passar uma camada de shading, que é essa tinta que vai criar o sombreamento. Parece que você tá roubando no jogo. Ela faz sozinho, cara. Sério? É só você mergulhar o pincel e tacar na sua miniatura, que ela vai naturalmente se depositando nos recessos. E cara, é isso mesmo, é tosco mesmo. É de qualquer jeito, assim, não é de qualquer jeito, mas assim, você molha o pincel, pega um pincel velho, a parte do shading é um pincel que você tem aí, vai lá, joga, porque é uma água bem diluída, é uma tinta muito diluída. Mais aguada, bem aguadona, assim. Bem aguada, exato. Inclusive, esse é um material que é muito importante ter um mais legal, que é difícil de achar. O Alexandre, a gente brincou aí que a gente usa o da Citadel. Infelizmente, agora, nem eu nem o Alexandre, a gente consegue, né, viajar pra conseguir comprar, mas como pelo nosso trabalho a gente conseguia ir direto nos Estados Unidos, eu trouxe muita tinta de lá. Então, legal, esses washes, eles dão um ganho, é o que o Alexandre falou, é como se você pintasse sozinho. Porra!
Peraí, então o shading e o wash é a mesma parada? É a mesma coisa, Porra, finalmente eu entendi por que o wash. Eu tava realmente achando que era pra lavar pincel. O wash é a técnica de você passar essa tinta diluída em cima, como se estivesse lavando a peça, entendeu? Isso. Caraca. Isso. E aí você faz um wash com tinta shade, entendeu? Você pode pegar uma tinta base e criar uma tinta shading fazendo a diluição e tal, mas se vende isso já pronto nessa proporção pra te ajudar a, tipo, você gastar menos tempo. Essa tinta wash, ela é inacreditável que ela faz, porque eu achava que eu ia pintar, ia pegar aquela cor base e ia botar lá, e depois eu ia usar outras cores bases pra fazer um degradê, ou pra fazer uma iluminação, pra dar uma circunferência maior na parada. Você pode fazer isso no highlights. A galera usa, normalmente, às vezes faz highlights com camadas de degradê, entendeu? Faz uma camada e depois pega, aí clareia um pouco a tinta, aí faz outra camada e tal, não sei o que. Mas isso é um trabalho também que eu acho de preciosismo. Mas então, lembrando, 4 passos: priming, base, shading e highlights. Que é onde você vai, depois de fazer o shading, ela vai ficar bem mais escura, né? Que você vai passar uma tinta mais escura que vai criar sombreamento. E aí, pra você criar mais contraste, você vai pegar as áreas que, teoricamente, tem mais incidência de luz, que é o contrário dos recessos, né? Você vai pegar as partes mais altas e você vai passar uma tinta mais clara e etc. pra você criar a luz, né? Tipo assim, os highlights mesmo da... E aí você criando esse contraste, você vai dar vida pra peça, né? Exato. Então, por exemplo, um zumbi, você pode parar no shading. Você nem precisa ir pros highlights, porque são muitos, eles são sujos, eles, né, são mal acabados lá. Você nem precisa ir pro highlight se você não quiser, entendeu? Você ganha esse tempo. Obviamente eu indico aí, até pra você treinar, porque quando você for pros heróis ali, quando você for pros personagens principais, que é o que você vai jogar, você já tá mais treinado, mais fera. Mas a técnica é essa que o Alexandre falou. E a tinta base é a parte legal da parada, que é onde você vai escolher as cores, né, da figura que você vai pintar. E é sempre muito legal, o Alexandre bateu na tecla várias vezes aí do contraste, né? É sempre muito legal você procurar cores, elas precisam combinar, existem na internet aí mapa de cores, que você vê a cor que, pô, o amarelo combina com o roxo, são cores que são contrastadas, mas que elas fazem uma combinação legal pra você não deixar sua miniatura sem graça, entendeu? Ela precisa ter uma vida, entendeu? Assim, você... Pareceu uma das coisas mais difíceis, Marcelo, que eu achei, assim. A miniatura recente que eu pintei, que foi essa pra fazer o teste com o kit de pintura e tal, não sei o quê, eu peguei uma miniatura de metal e eu tentei fazer uma parada baseada no Boromir, do Senhor dos Anéis. E aí eu peguei foto do Boromir e peguei uma mini, cara, do Boromir, um action figure, na verdade, do Boromir. Ele, é isso aqui, eles são, a mesma foto, a foto, ela tá com a mesma roupa, a mesma parada, então vambora. E aí comecei. Cara, por mais que eu tivesse ali a base na fotografia, eu não tinha as cores ali exatamente, e não é nem de ter as cores ou não, eu não sabia qual era a cor de quê, sabe? Eu tinha lá 3 tipos de marrom, e aí eu sei que, porra, às vezes esse couro que ele tá carregando, que é o suporte, que é o fio que carrega a trombeta dele lá, ou o berrante dele lá, o couro daquela parada é diferente do couro que ele carrega a espada, sabe? Sim, então, a minha dificuldade de entender essa conexão e essa discrepância e olhar pra tinta no próprio pote e falar assim, isso daqui é esse marrom, isso aqui. E aí, só que realmente, a partir do momento que eu fui passando, eu fui entendendo que, cara, tem muito da quantidade de tinta que eu boto no palette ali pra ver, quantidade de água que eu misturei no pincel e, cara, e aí você abre um número incrível de variáveis pra você ver, de intensidade, de não sei o que. Puta. E fazer mistura de cores, né? Às vezes você usa o mesmo, você tem um marrom lá. O mesmo marrom você vai passar ele na bota. E aí você vai querer passar ele na tira de couro que vai em volta, sei lá, bandoleira do cara. Você vai e põe um pouquinho de amarelo. Aí esse marrom vai ficar um pouquinho mais claro. É o mesmo marrom, só que ele ficou um pouquinho mais claro. E aí você vai e pinta. Essa mistura de cores também é uma outra, é uma outra tarefa bem legal. Você falou de diluição. Diluição é um negócio assim, que você vai pegar, não importa o que o Alexandre falemos aqui pra vocês, você não vai entender. Você precisa treinar nas miniaturas pra pegar o ponto da tinta. Você vai sentir, putz, eu pus muita água. Acho que podia... Mas você tá falando... Fala. Não, pode falar. É que o Marcelo tá falando assim, uma coisa importante, depois desses 4 passos, a tinta base, você não deve nunca tirar a tinta do pote e pintar diretamente, né, a miniatura, porque ela é uma tinta, fica grossa, você vai ver a marca do pincel na tinta, você vai perder pequenos detalhes, porque a tinta que sai ali do potinho, ela tem que ser diluída com água, normalmente a galera dilui com água mesmo, e aí a proporção que o Marcelo tá querendo dizer é que a proporção, qual é a proporção certa? Varia. Tem gente mas que isso usa é muito maluco, cara. Cara, eu fiquei numa insegurança absurda
Alexandre. Mas sabe por que varia? Porque os próprios pigmentos diferentes que cada tinta Isso. dão propriedades químicas diferentes para as tintas. Caraca, então a tinta amarela diferente da tinta verde. A tinta branca é super espessa, por exemplo. E não é só isso, são as características químicas de cada tinta. As diferenças de cores entre as tintas não é só visual, que nem no monitor. Sim, são pigmentos. Elas são feitas de materiais diferentes, entendeu? Então, para você atingir uma cor X numa tinta, você precisa, quimicamente, a composição dela é diferente da outra. Então, elas nunca vão se comportar igual. Na hora da diluição e até na hora da aplicação, entendeu? E marcas diferentes tem, por exemplo, tem a Acrylex, que você consegue encontrar aqui no Brasil, a Nature Colors, né? Que você encontra no Brasil. Ela tem uma espessura. A Vallejo, que o Alexandre falou, a Citadel, cada tinta é diferente. E aí você precisa trabalhar nessa tinta para entender o quanto você precisa diluir ela ou não. O mundo ideal é você trabalhar com camadas bem finas, e se aí ficar ainda muito transparente, você vem com uma outra camada. Depois que ela secar, você vem com uma outra demão. Exato. Esse é o ideal, porque aí você vai dosando. Se você vem com a tinta muito espessa, é o que o Alexandre falou, vai ficar marca de pincel, vai ficar pelota, não vai perder a graça da miniatura, vai perder a escultura. Você perde a escultura, entendeu? Exatamente. Imagina uma figura, um herói que é super forte, sem camisa, tipo Rex, e ele tem o tanquinho ali na barriga, né? A barriga tanquinho. Aquela, né, você vai ter relevos e recessos ali. Se você botar uma tinta muito expressa, você começa a perder a textura, os recessos da barriga tanquinho, e aí vai ficar a barriga flat. Sabe qual é? Porque a tinta vai... Porque tá tudo cheio de tinta. Caraca, então, como o Marcelo falou, quando você trabalha com a tinta bem diluída, pelo menos pra começar, a tinta não vai se acumular nos recessos da escultura, entendeu? Ela vai se desenhar em volta dos recessos, você não vai perder essa textura. E aí, como ele falou, se você achar que, não, ficou muito transparente, eu acho que eu posso fazer uma mistura, posso botar um pouquinho mais de tinta, misturar de novo, e aí você acha o meio termo. E, como ele falou, não espere que a sua pintura da tinta base vai estar ok na primeira demão. Normalmente você vai fazer 2 ou 3 pra você ter uma cor sólida naquela miniatura do jeito que você quer. Ó, quando você diz que a gente tem que realmente diluir, você diz assim, pegar um conta-gotas ou no próprio pincel molhado, a quantidade de água que vai no pincel, ela determina ali a... Pincel, de pincel, assim. Eu sei que existe um negócio que eu até falo da Wet Palette, que é a paleta molhada, que é uma coisa mais avançada, acho que pode ser para um outro programa, mas assim, depois procure na internet aí, wet palette, paleta molhada, dá pra fazer com Tupperware em casa. Sim. Mas você vai, coloca a tinta, pega a tinta, coloca não precisa ser um godê, sabe o que eu uso? Eu uso aqueles plásticos que vem ovo. Caixa de ovo, meio plástica assim, né? Caixa de ovo plástica, é um godê perfeito. Então, eu uso ali e eu pego a tinta com o pincel, por exemplo, a Vallejo é um negocinho que você espreme ali e já sai a gotinha. A Citadel você tem que pegar com o pincel no pote. Mas você pega ali, coloca um pouquinho, aí você vai com o pincel bem pouquinho na água, de leve, aí vai e joga na sua gotinha de tinta. E outra coisa, gente, uma gota de tinta pinta muita coisa, então não precisa desperdiçar, jogar uma porrada de tinta e tal. Joga uma gotinha, vai lá com o pincel na água um pouquinho, aí vai, dá uma misturadinha, vê? Aí passa o pincel no godê, vê se ele ficou... A tinta não pode ficar muito aguada também, né? Não pode ser um negócio... E aí vai, passa, vê como ficou a textura, passa, pinta ela na miniatura, vê se você se sentiu confortável e vai fazendo teste, cara. É teste atrás de teste. Cara, isso é uma coisa que eu realmente entendi. Assim, eu tive muito, como eu disse, eu tinha muita dificuldade de começar. Muita dificuldade. Fiquei travado em vários momentos. Aí eu não vou fazer. Aí eu ficava preocupado de estragar, de fazer isso aqui. Até que realmente o que falou assim, não, vai e depois tu se vira, depois tu resolve. Foi quando realmente vocês falaram disso mais cedo no programa, que o bom desse tipo de tinta é que você lavou, tá novo, né? Você pode refazer com muita facilidade os erros que você comete. E aí eu falei, cara, então beleza, então vambora. E eu comecei a fazer. E é curioso porque no início eu fiquei muito aflito de tá ficando uma merda, porque tava ficando uma merda, tava visivelmente uma merda, sabe? Minha mãe achou uma merda, pra você ter noção de como foi bizarro, sabe? Minha mãe falou, meu filho, tudo bem que você vira adulto, a mãe nem elogia tanto, mas... cara, eu fui vendo aquela gororoba, aquela porra toda, a quantidade de tinta que tinha na aquarela lá, no seu nome da parada, e eu, caraca, maluco, que merda que eu tô fazendo, tentando seguir. Só que chegou um determinado momento em que eu já tava envolvido com aquilo ali, e eu foquei na bota. E, cara, eu fui testando os tipos de marrom na parada e consegui acertar o tipo de marrom. Falei, pô, então esse marrom aqui vai. E aí, devagarzinho, é meio que essa parada, você vai tentando e uma hora você acerta. E não é nem que você acerte, mas uma hora tá legal, ficou interessante. E aí vai. Aí você fala,
fala, pô, bacana, vou tentar reproduzir isso aqui. Aí eu tentei reproduzir isso na bandoleira do cara. Pô, reproduzindo a bandoleira do cara. Pô, não ficou tão interessante. E aí eu fui entendendo esse processo de afinar tinta. Tô longe de estar minimamente capacitado pra pintar de verdade, assim. Mas, cara, é uma coisa tão gostosa de você ficar pensando sobre isso. A sua cabeça, ela foca naquilo ali e não tem nada em volta, cara. É quase um videogame, cara. É uma parada que você tá imerso ali dentro, numa pintura devagar, uma coisa com habilidade, que você precisa fazer um trabalho de respiração quando você vai fazer em detalhe, né? Pra poder pegar aquele pincel fininho, que a gente nem entrou no lance de pincéis. Nem falamos sobre isso ainda. A gente falou só sobre tinta, aí no pincel é outro universo. Mas nos detalhes você tem que estar dedo de sniper, sabe? Respirando com calma, coração batendo naquela frequência pra você não pintar o olho do cara vesgo, sabe? Pra tu não pintar o olho do cara na testa. E você vai pintar vesgo, pode ficar tranquilo. Se tem uma realidade, é essa. Olha, olho foi uma parada que eu demorei pra começar. Tipo assim, os meus primeiros bonecos não tinham olho, sabe? Eu não pintava o olho, deixava, sabe, do jeito que cor de pele mesmo e tal, porque eu sabia que ia. Eu preferia assim do que ficar aquela parada terrível, sabe? Eu só fui realmente ter coragem de fazer isso quando eu comprei um pincel extra fino, que é literalmente um pelo, exatamente. E eu fui treinando bastante, treinei em papel, tipo assim, porque você literalmente tem que encostar, ele faz assim, ó, pim, você só encosta. Qualquer coisa que você fizer a mais vai ser uma parada absurdamente terrível. E claro que errei, claro que teve boneco vesgo e tal, mas aí eu tirava mesmo, e aí eu tentava de novo, e aí eu comecei a aprender a fazer os olhinhos, é bem legal. Uma dica que o Marcelo sempre fala, a parada que faz o olho ficar muito, muito mais vivo, é nunca pintar o olho de frente, assim, simétrico, olhando pra frente, que nem um manequim, sabe? Olha só. Porque isso é uma pose normal de boneco, né? Tá. Qualquer boneco tá olhando pra frente, né? Sem expressão, sem nada. Se você pintar o olho olhando um pouquinho pro lado, sabe? Você pinta... Rabo de olho, né? Aquele rabo de olho, leve, assim. Isso sugere muito mais vida. Movimento. Porque sugere uma ação. Sugere que aquele personagem está olhando pro lado porque tem alguma coisa acontecendo. Cara, é uma parada praticamente uma parada que você não para pra pensar. Sim. É psicologia pura, mas tem a ver com a nossa percepção de ação. Do que é irreal, do que é um boneco e do que é uma pessoa em ação, entendeu? Literalmente. Nossa, então, você pintar... Eu sempre pinto meus olhos um pouquinho pros lados, uns mais, uns menos e tal, que parece que o personagem tá reagindo a alguma coisa que tá acontecendo e dá muito mais vida a ele. Ele tira a monotonia do olhar do personagem, entendeu? Exatamente. Porque como é uma coisa é um boneco, né? Você tem lá o seu action figure. Ele tá olhando pra frente sempre, né? Mas como ele é articulado, você vai fazer a pose e tal, e enfim. Só que a estátua, ela tá parada ali, né? Então, você cria esse movimento. E uma outra técnica que eu uso ainda hoje, você passa o branquinho ali no olho, e aí eu vou com uma agulha e eu furo o olho. Assim, né, de leve, né? Porque a agulha, ela é super precisa, eu vou sem tinta mesmo, porque ela vai lá e ela vai fazer o furinho nesse branco e vai ficar um pontinho preto. E aí você vai depois um pouquinho do lado e você enfia no mesmo furo e vai dando uma largadinha, assim, de leve, meio girando, assim, a agulha, o alfinete tem que ser um alfinete muito fininho, né? E aí você ganha essa íris maior, né? Olha aí, não tinha pensado aí. Até ajuda a depositar tintas ali, né? Isso, não tinha pensado nisso, maneiro. Isso. Depois você pode ir com a tinta e depositar ali dentro nesse buraquinho que foi feito, né? Muito bom.